Uma boa tarde a todos. Agradecemos a Deus por mais um domingo que estamos juntos nesta tarde chuvosa aqui da Covilhã. Nós somos os cristãos presbiterianos da Covilhã e todos os domingos às 18 horas estamos aqui para poder falar do Evangelho e sermos desafiados a vivermos o Evangelho. Nós esperamos que você que está a seguir essa transmissão, além daqueles que estarão a entrar e a tomar conhecimento desse momento, nós queremos te dar um abraço, saudá-lo e, sobretudo, dizer que há esperança. Apesar de todas as dificuldades da vida, das intempéries, das perdas, das adversidades, há esperança. O Senhor Jesus ressuscitou. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Se ele ressuscitou, nós também, que com ele seguimos e o amamos e cremos nele, também haveremos de ressuscitar. Essa é a promessa não somente da palavra, das Escrituras, mas também dele. Ele disse que haverá de um dia voltar e ressuscitar para que possamos viver novos céus e nova terra. Portanto, seja bem-vindo nessa transmissão. Eu espero que o áudio esteja indo bem. E se você não está a ouvir, por favor, se você puder comentar alguma coisa aqui, para nós nos colocarmos aí sob controle. Mas se está tudo bem, então vamos em frente. Então, assim como nós esperamos que você esteja bem, a palavra de Deus nos diz: regozijemo-nos e alegremo-nos, porque este é o dia que o Senhor fez. E vamos orar no sentido de que nessa meditação, nessa reflexão, nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo. Cremos que não somente a palavra de Deus nos dá inteligência racional, mas, sobretudo, nós cremos e entendemos que sem o Espírito Santo, nossa vida não poderá ser iluminada pelas palavras de Deus. Então, nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa oração. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ora bem, nós estamos aqui nesses domingos, estamos a fazer reflexões e meditarmos no Evangelho, nos Evangelhos, na vida, nas palavras e nos atos de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos nos deter com mais propriedade no Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 4. Então, eu acredito que você já deve ter ouvido essa parábola, é mais uma parábola de nosso Senhor Jesus, e essa parábola que está aqui registrada por Lucas, pelo doutor Lucas, pelo evangelista Lucas, historiador Lucas, ele vai nos reportar a mensagem do Senhor quando ele conta-nos a parábola do semeador. Então vamos procurar compreender um pouco mais, crendo então que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença de Deus,
rocha minha e redentor meu. Então essa é a nossa oração. E esperamos que seja a tua oração também. Portanto, se você ainda não está com a sua Bíblia, procure a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, é o terceiro Evangelho, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Ou então, preste bem atenção nas palavras que estarei a ler nesse momento, ok? Então, vamos ouvir o que nos diz o Santo Evangelho. Assim nos diz o texto. Muita gente vinda de toda a parte continuava a procurar Jesus. Quando já havia uma multidão à sua volta, falou-lhes usando esta parábola. Andava uma vez um homem a semear. Quando lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros comeram-na toda. Outra caiu em terreno pedregoso e mal rompeu, secou, por não haver umidade. Outra caiu em espinhos e estes, ao cresceram, abafaram-na. Mas uma outra parte da semente caiu em boa terra, desenvolveu-se e produziu fruto à razão de 100 grãos por semente. E por fim, erguendo a voz, o Senhor exclamou: quem tem ouvidos, preste atenção. O significado da parábola é este, diz o Senhor. A semente é a palavra de Deus. A que caiu junto do caminho representa as pessoas que escutam, mas vem o diabo e tira-lhes a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvas. A semente que caiu em cima das pedras são aquelas pessoas que ouvem a palavra e a recebem com muita alegria. Mas como não ganham raízes, creem por algum tempo e desistem quando chegam as tentações. A que caiu entre os espinhos significa as pessoas que ouvem, mas acabam por se deixar sufocar pelas preocupações da vida, pelas riquezas e pelos prazeres, de modo que nunca chegam a dar fruto. E a semente que caiu em boa terra representa as pessoas que ouvem a palavra com um coração bom e honesto, conservam-na com firmeza e dão fruto com paciência. Muito bem, nós estamos então diante desta famosíssima palavra, ou melhor, parábola, que é a parábola do semeador. E eu quero iniciar justamente convidando você a pensar comigo que hoje a palavra de ordem na sociedade é produção. Todos nós somos induzidos, influenciados a produzir. É tanto que nas empresas, nas corporações, que visam sempre o lucro financeiro, econômico, os seus colaboradores são sempre orientados e, naturalmente, medidos e avaliados a partir do que estão a produzir. E aqui o nosso Senhor está a falar, aqui nesta parábola, a respeito também de produtividade.
os frutos aqui colocados são a consequência de um semeador, um agricultor, que saiu a semear pelo campo as sementes. E, portanto, nada diferente daquilo que hoje as pessoas estão preocupadas. Mas a verdade é que o Senhor está a focar sobre uma realidade espiritual que ocorre com todos nós. E ele vai, depois de contar a respeito desta semeadura, ele também vai elucidar, ou ele vai explicar essa parábola aos discípulos, aqueles que estão mais perto dele. Muito bem, ele nos diz, basicamente, que um semeador sai a semear uma semente pelo caminho. A sua semente é lançada por todos os tipos de terreno, e o resultado da semeadura dependerá do solo, do solo que recebeu aquela semente. Solos mais férteis e solos menos férteis. O semeador também não nega a semeadura, e ele o faz em todos os lugares. É bem interessante como o Senhor vai nos contar essa parábola, a dizer que esta semente ela é generosamente distribuída. Percebem isso? Muito interessante esse detalhe. Essa semente não está a ser apenas jogada, semeada em terrenos bons, mas há uma generosidade desse semeador em semear por todo lugar onde passa. A parábola de Cristo vai nos dizer que esta semeadura é a palavra, a mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho, ela é distribuída, ela é anunciada a todos. E deve ser feito assim, deve ser realizada assim. Ao homem de coração mais duro, aos soberbos, às prostitutas, aos hipócritas, aos religiosos. O Senhor fez assim quando ele se revelou desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo. Deus generosamente se revelou a todos, se descortinou a todos. E agora em Cristo ele se faz gente para oferecer este evangelho de modo objetivo, específico, não porque os homens merecem, pelo contrário, os homens não merecem absolutamente, o ser humano não merece absolutamente nada. Não porque os seres humanos, eles se apartaram de Deus, mas por graça e misericórdia, ele, então, generosamente, é o semeador que está a semear as sementes do Evangelho. Nós entendemos que, neste caso, quando o Senhor está a explicar a sua parábola aos discípulos, esta parábola tem a ver e a mostrar para todos nós que os solos mais férteis e menos férteis, onde são semeadas as sementes, é o coração, é o interior do ser humano. Por isso, vamos nos lembrar que o coração
é o sítio mais importante para Deus. O coração do homem é o sítio mais importante para Deus. Não esqueça disso. É tanto que, se você correr os seus olhos a Provérbios, existe um versículo bem interessante que nos fala sobre o coração. E o escritor de Provérbios, ou dos Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, ele nos diz assim, veja só que coisa impressionante. Ele diz assim: vigia acima de tudo o teu coração, porque dele depende a tua vida. Em outra versão, diz assim: filho meu, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuida do teu coração. Se pudéssemos nos preocupar muito mais com o nosso coração, e esse coração não é o coração de carne, mas é o coração espiritual, que é o nosso interior, que é o nosso recôndito, que é o nosso sítio mais acarinhado por nós e de onde procedem todas as fontes da vida, todos os efeitos, todos os desejos, todas as paixões, nós seríamos mais felizes. Mesmo quando não tivéssemos tanta saúde. Hoje, como nós somos direcionados por uma sociedade extremamente materialista, tudo é para o nosso bem-estar físico, emocional, psicológico. Mas quantos não esquecem a questão do coração, do interior, do âmago da vida, da alma? E é justamente isso que nosso Senhor quer mostrar. Como é importante, porque é do coração e é no coração que as suas palavras estão sendo semeadas diariamente. E qual é o tipo de coração? Ou vamos dizer, quais são os tipos de solos que nós vamos encontrar aqui? Porque a mensagem do Evangelho é a mesma, que o semeador, que é o próprio Espírito Santo, é aquele que semeia a palavra de Deus, é aquele que ilumina-nos a ponto de podermos compreender verdades espirituais que possam transformar a nossa mente, a nossa vida. Então é o Espírito Santo, o semeador. Mas e o nosso coração? Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos ver aqui esses tipos de solo e esses corações, os tipos de corações, ou as almas, ou o nosso interior, como você quiser chamar. Mas é importante que você perceba qual o tipo de seu interior, a fim de que o semeador que semeou a semente, possa perceber também em seu coração um coração que possa produzir frutos para a glória de Deus. Ora bem, vamos então voltar ao texto, e o texto nos mostra, a história nos mostra, que em primeiro lugar, no versículo 5, nós vamos encontrar aqui o primeiro tipo de solo. E este versículo 5, ele deve ser lido em comparação ao versículo 12. Então nós vamos ler os dois juntos. Versículo 5 nos diz assim: andava uma vez um homem a semear. Quando lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros comeram-na toda. Agora veja o versículo 12.
O versículo 12, o Senhor Jesus explica. A que caiu junto do caminho representa as pessoas que escutam, mas vem o diabo e tira-lhes a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvas. O primeiro tipo de solo é o solo que está à beira do caminho. E não é um solo trabalhado, é um solo enrijecido, é um solo duro. E nos diz aqui que este solo foi pisado, ou melhor, essa semente foi pisada pelos que caminham, estavam a caminhar, e as aves acabaram por comer estas sementes. Pelo que nós percebemos, as aves é o símbolo, ou a ave aqui no caso, é o símbolo do diabo. E quem é o diabo? O diabo é aquele que é o acusador, é o conhecido acusador, é o conhecido inimigo das nossas almas. E vale a pena dizer o quanto este ser ele tem sido um instrumento para a separação. É interessante que a palavra diabo vem da palavra separar no original grego. Quanto você tem a palavra símbolo, que significa unir, unir uma verdade com um sinal, por isso que a palavra é símbolo. A palavra diabo também tem essa mesma, ou melhor, tem uma raiz que significa separar. Enquanto percebemos que o objetivo do inimigo das nossas almas é separar aquilo que é de Deus daquilo que ele quer para si. Vou melhorar. O diabo tenta separar o homem de Deus a todo momento. E quando, por exemplo, nós também vivenciamos esse coração dividido, corações instáveis, as nossas paixões, elas acabam por nos enfraquecer e nos tornar solos duros para que a semente do Evangelho, a semente da salvação, da esperança, da ressurreição não ocorra, não seja plantada, não seja enraizada. Quando nós nos dividimos, quando não conseguimos conviver com as diferenças, que são, na maioria das vezes, periféricas, nós acabamos por nos enfraquecer. A mensagem do Evangelho, ela também chega àqueles que são solos, como aqueles que estão à beira do caminho, solos duros, enfraquecidos, e é justamente essa situação que mais ocorre, né, na vida de cada um de nós, quando os nossos corações se tornam duvidosos. Nós, ao invés de exercermos fé, convicção em determinada palavra ou em determinada mensagem de Deus através das Escrituras, ou mesmo em conhecer a Jesus ou crer nas suas promessas, a verdade é que nós nos tornamos os solos que estão à beira do caminho, como nosso Senhor Jesus disse. Então, hoje, por exemplo, vivenciamos muito as variadas vozes que estão a falar ao nosso ouvido, ao nosso coração. Nós somos muito tocados pelas imagens, pelas vozes, ruídos, e todas essas coisas, elas acabam por, ao invés de nos unir em relação à verdade, à veracidade de Deus, ao amor de Deus, essas múltiplas vozes, elas acabam por nos levar à dúvida. Por isso, então, as ansiedades da vida.
as preocupações da vida. Nós nos tornamos ansiosos por quê? Porque nós já queremos detectar uma realidade que ainda não ocorreu. E queremos viver essa realidade que ainda não ocorreu. A dúvida é justamente o efeito desta ansiedade ou, naturalmente, desta realidade que nós percebemos o que o Senhor Jesus nos diz. Este é o coração dividido. O coração dividido é um coração duvidoso, é um coração que não está estável. A instabilidade, ela é o primeiro passo para a falta de fé e a rejeição das verdades de Deus. Esse é o primeiro solo que nós estamos aqui a identificar e, naturalmente, o primeiro tipo de coração, o primeiro tipo de alma que o Senhor nos mostra. Vamos ver o segundo agora. Está no versículo 6 e também no versículo 13. Perceba o que nos diz, por exemplo, o versículo de número 6. Vamos lá ao versículo 6. O versículo 6 nos diz assim: outra semente caiu em terreno pedregoso e mal rompeu, mal se abriu, secou por não haver umidade. E então, o versículo de número 13, o Senhor Jesus explica: a semente que caiu em cima de pedras são aquelas pessoas que ouvem a palavra e a recebem com muita alegria. Mas como não ganham raízes, creem por algum tempo e desistem quando chegam as tentações. Este é o segundo tipo de solo. E vamos chamar este solo, ou isto é, o coração, um coração superficial. Se temos o primeiro, que é o coração dividido, duvidoso, agora este é o coração superficial. O segundo tipo de solo, onde está? Não está mais à beira do caminho. A semente que é semeada pelo Espírito Santo e sobre as pedras. E o que ocorre com essa semente que cai sobre as pedras? A semente precisa de umidade, de um solo cheio de umidade, como água faz diferença. Nesse caso, ela cai sobre as pedras e seca e torna-se sem produtividade. Morre naquela situação duas vezes. É justamente esse o coração de muitos também. Recebem a palavra de Deus, a semente de Deus, no meio de muita alegria e tantas vezes de muita exuberância, de muita exultação, mas acabam por não ter raiz. E quando as tentações surgem, os problemas surgem, o que ocorre? Esses problemas acabam por abafar aquela semente. Ela não tem raiz. A pedra, ela não faz com que, não permite que aquela semente possa se enraizar. Nós chamamos esse coração superficial de um coração inconstante. É aquela relação primitiva com Deus. Quando nós conhecemos ou percebemos que Deus é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele se fez em Cristo e morreu pelos nossos pecados, mas existe um problema. Essas verdades ou desceram para as nossas paixões ou ficaram nas nossas mentes racionais. E esta é uma verdade muito triste e cruel,
para muitas pessoas. Muitos que se dizem, por exemplo, que têm uma relação com Deus, com Cristo, muito forte, mas porque entendem logicamente partes da palavra de Deus. Outros, por exemplo, tentam dissecar a Deus como se disseca um determinado elemento num laboratório. A relação que essas pessoas têm com Deus não é uma situação ou não é uma relação de profundidade, de intimidade, de experiência de fé, mas é um coração apenas superficial. Um coração que apenas quer entender ou que quer apenas ter este momento de efusão, e nós temos igrejas cheias disso. Infelizmente, hoje nós temos muitos que estão atrás daquele Deus primitivo que está ali para abençoar, resolver o problema do emprego, ou da saúde, ou da família, ou do casamento, ou seja lá qual for. Mas há algo muito mais profundo que isso. E por isso mesmo esses corações são os corações que são os solos que estão na pedra. Não há enraizamento. Um coração dividido, um coração superficial e um coração agora. Vamos ver o terceiro tipo de coração? Vamos ver no versículo 7. O versículo 7 e também o versículo 14. Perceba, o Senhor também nos conta. Versículo 7. Outra semente caiu entre os espinhos, e estes, ao crescerem, abafaram-na. E agora então vamos ao versículo 14, quando o Senhor explica. O versículo 14 diz assim: a que caiu entre os espinhos significa as pessoas que ouvem, mas acabam por se deixar sufocar pelas preocupações da vida, pelas riquezas, pelos prazeres, de modo que nunca chegam a dar fruto. O terceiro tipo de solo, então, é aquele solo que recebe a semente, mas é um solo que está entre os espinhos. E os espinhos, que quando crescem, sufocam aquela semente e não permitem que aquela semente possa receber a água. E sufocados, então, essas sementes, elas acabam por morrer. Há inúmeros corações assim também. Os corações que são sufocados pelos cuidados do cotidiano, são sufocados pelas preocupações com o dinheiro, com as propriedades, com as aplicações, com os valores aplicados na bolsa de valores. São aqueles que possuem inúmeras preocupações com a sua segurança pessoal, com a sua aparência. São pessoas que estão a viver, buscam a Deus, querem receber esta semente e generosamente o Espírito Santo derrama esta semente, mas não tem tempo para adubar esta semente. Não tem tempo de tratar a terra do seu coração. Porque os apegos, as preocupações são inúmeras. E quanto mais preocupações, acabamos por perceber que o nosso coração é um coração ansioso. E esse é o terceiro tipo de coração, o coração ansioso, o coração apegado.
E por isso mesmo o Senhor sempre ensinou a necessidade do desapego. Não significa que você tem que jogar tudo no lixo da sua lixeira, mas significa que você não pode dar maior valor a essas coisas do que o valor ao próprio Cristo, que é a verdadeira semente, aquele que dá a vida, aquele que gera a verdadeira vida. Por isso, existe um episódio quando o Senhor estava a andar com os seus discípulos e ele recebe um jovem rico que possuía muitas propriedades, perguntou, inquiriu o Senhor, Senhor, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor pergunta sobre os mandamentos, ele responde que havia cumprido todos os mandamentos desde a sua meninice. Então o Senhor Jesus disse, olha, falta apenas uma coisa para você. Pegue todo o seu dinheiro, todas as suas propriedades, venda, dê esse valor da venda de todas as suas propriedades aos pobres e depois então me siga. E essa foi uma palavra extremamente complicada para aquele jovem que abandonou Jesus na caminhada porque não conseguia desapegar-se. E esse coração ansioso, apegado, é também um coração idólatra, porque não consegue deixar de lado os ídolos do seu coração. Esse é o terceiro tipo de solo que o Senhor nos diz. Vamos ver o último tipo de coração, o último tipo de solo é aquele que está registrado no capítulo 8. Desculpe, no versículo 8 e também no versículo 15. Perceba a leitura, o Senhor Jesus nos diz assim, mas uma outra parte da semente caiu em boa terra, desenvolveu-se e produziu fruto à razão de 100 grãos por semente. E esse está então conjugado com o versículo 15, quando o Senhor nos explica. E a semente que caiu em boa terra representa as pessoas que ouvem a palavra com um coração bom e honesto, conservam-na com firmeza e dão fruto com paciência. Então, qual é este coração? Este coração é simbolizado pela boa terra, pela terra fértil. E esta terra fértil é nada mais do que um coração honesto. Veja que a palavra honesto que eu estou aqui a dizer não significa honesto no seu sentido de que ele é honesto no sentido de pagar os seus deveres, mas é honesto no sentido de ser sincero, verdadeiro, veraz. Esta é a grande diferença deste solo ou deste coração para os outros tipos de coração. Esse solo, o Senhor Jesus diz que é a terra arada, afofada, preparada, são aqueles que o Senhor chama de um coração bom. Bom coração é o coração miserável. É isso mesmo, o coração miserável. O coração pelo qual aquele indivíduo, aquela pessoa está consciente que o seu coração ele só tem uma maneira de viver, que é sob a graça única, exclusiva de Cristo. É um coração pobre, no seu sentido de que
ele só tenciona a buscar a Deus como solução única, exclusiva para a sua vida, não somente esta, mas a que virá, a eterna. É um coração aí, quando o Senhor diz, é este coração que eu quero. É o coração, por exemplo, de uma frase, de uma oração do reformador João Calvino, que dizia: Cor meum tibi offero Domini, prompt et sincere. Esqueça essas palavras em latim, mas fique com a tradução. Diz: meu coração a ti ofereço, Senhor, pronto e sincero. Pronto e sincero. Tudo tem a ver com o solo, percebe? Percebe que se este solo está tratado, e qual é o tratado? O trato deste coração. É um coração, quando o Senhor Jesus diz assim: felizes os que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Este é o solo, este é o coração onde esta palavra, esta semente poderá germinar. E por que não, hoje ela também pode começar a germinar no nosso coração. Devemos cuidar do nosso coração, tratá-lo. Tantos corações que são ansiosos, são tão apegados às coisas, e isso precisa ser tratado em nosso coração. Corações superficiais, que embora falem de Deus, que vivem aí uma histeria a respeito de Deus, mas são corações superficiais, corações duvidosos, divididos. Jamais a palavra de Deus prosperará nesses corações. Por isso, o Senhor quer produzir em nossos corações, produzir no teu coração. A verdade é que produção, como as empresas hoje estão a enfatizar, e todos estão a se preocupar, quantos estão a se preparar, quantos na universidade, porque estão a pensar em lucro pessoal. Para Cristo, ter um coração verdadeiro não é uma questão de lucro, é uma questão de justiça e de amor. Ele nos amou de tal maneira que fez-se injustiça por nós. Eu queria terminar a pensar sobre esta semeadura, esta parábola impressionante de nosso Senhor Jesus, a pensar num dos grandes cavaleiros dos escoceses no processo, nas tentativas e nas guerras de independência da Escócia. Isso por volta de 1270 a 1305, coisa muito antiga, mas os escoceses não esquecem de um homem chamado William Wallace. E esse homem liderou a primeira grande guerra de independência da Escócia e acabou morrendo nas mãos do governo britânico naquela época. Mas ele tinha uma frase, e uma frase que era o seu slogan,
e ele dizia assim: a força de um guerreiro depende do tamanho do seu coração. Vou repetir. A força de um guerreiro depende do tamanho do seu coração. Queria terminar desejando que o teu coração seja o coração pronto a receber essa palavra, a palavra da esperança, da vida, da ressurreição, a palavra que pode nos transpor eternamente para um mundo que nenhum homem, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou em algum coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Que o teu coração seja o coração que o Senhor quer generosamente derramar as suas sementes para a glória de Deus. Grande abraço e nos vemos, se o Senhor nos permitir, domingo que vem. Se você acha importante essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Você também pode nos seguir no YouTube, Cristãos Presbiterianos ou apenas Presbiterianos da Covilhã, ou você pode nos seguir no Facebook, ou você tem também o Instagram e, naturalmente, você pode fazer o contato conosco, falando um pouco da sua vida, se quiser partilhar alguma verdade que essas mensagens têm produzido no teu coração. Que Deus te abençoe e até domingo que vem. Grande abraço.